Olá, sobreviventes em livros! O Guarani de Carlos Gomes, o maior compositor erudito do Brasil. Acho até que nós devemos e podemos e devemos chamá-lo de o pai da música brasileira. A ópera é composta em 4 atos, inspirada no romance do escritor José de Alencar, a representar a música erudita do Brasil no século XIX. Ela foi totalmente inspirada pelo movimento nacionalista com elementos da cultura brasileira. E tanto quanto o livro de José de Alencar, e talvez até mais do que o romance, o libreto operístico composto, obviamente, ajusta a história ao formato da ópera. Se tornou mundialmente famosa após a sua estreia no Teatro alla Scala em Milão, na Itália. Sabe quando? 19 de março de 1870. Então, anteontem, fez 155 anos de sua estreia no mundo, do seu nascimento. Eu não vi se vocês viram, mas eu não vi em nenhum órgão da imprensa fazer uma citação quanto esse momento histórico-cultural do Brasil. Se vocês prestarem atenção na abertura deste vídeo, antes de eu aparecer, tem um selo. Lá no finalzinho da abertura tem um selo que data de 1970, um selo postal brasileiro, celebrando os 100 anos da estreia da ópera. 1970. Estamos em 2025. E hoje em dia não existe, pelo menos eu não vi nenhuma referência sobre este momento histórico. Vamos voltar aqui. E esse circuito no qual foi apresentado a ópera, O Guarani, baliza inquestionavelmente na história da música brasileira, hoje tão sofrida, tão maltratada, tão depauperada, tão desvalorizada, tanto pela indústria musical, quanto pela associação governo-sociedade no que tange ao desprezo à educação de qualidade e à cultura do país. Então, vamos começar logo o nosso dedinho de prosa sobre essa magnífica obra musical brasileira e sabermos um pouco, nos lembrarmos de seu compositor Carlos Gomes, que foi o primeiro das Américas, inclusive dos Estados Unidos, a alcançar notoriedade internacional no gênero operístico. Eu disse, Carlos Gomes foi o primeiro das Américas, antes mesmo do que qualquer outro escritor, compositor, o hábito de falar de escritores, dos Estados Unidos. Vejam só, vejam como o Brasil era gigante em pleno século XIX, mais um marco conquistado sob o incentivo de Sua Majestade Dom Pedro II. Sobreviventes, e já que eu falei da abertura, vocês sentiram que movimento forte, que vibrante ela é, que emocionante foi ela no início do vídeo? A ópera O Guarani, composta pelo maior nome da música do Brasil do século XIX e até hoje, século XXI, Carlos Gomes, contou com a colaboração de 2 amigos para transcrever o romance para a linguagem musical, representou a cultura brasileira, vejam só, em diversos palcos da Europa daquele século. Em linhas gerais, a ópera segue o enredo narrado no romance sobre o amor entre Ceci, uma jovem branca, filha de um nobre português, e Peri, um indígena guarani. A trama, que tem como cenário o Brasil colonial do século XVII, nos apresenta um indígena nobre e valente que tem que proteger uma jovem europeia de diversas ameaças, como invasores espanhóis e conflitos com tribos indígenas inimigas. Com temas universais como sacrifício, honra e amor idealizado,
A história tem um final épico, dramático, fazendo a promessa de sobrevivência. E o que acontecia no país naqueles tempos? Governado por Sua Majestade Dom Pedro II, o Brasil vivia um período de consolidação de sua identidade nacional e valorização da cultura brasileira. Na literatura, o romantismo estava em voga, com diversos folhetins publicados a estamparem os nomes de seus autores nas páginas do sucesso. Entre eles, o de José de Alencar, com seu romance O Guarani, de 1857. 13 anos, portanto, antes da ópera aparecer. E cria toda uma visão idealizada do indígena como um herói nacional. Nesse diapasão, Carlos Gomes, inebriado pela atmosfera do enredo, transcreveu a essência romântica e nacionalista do livro em sua música, enraizada na tradição operística da Europa. A estreia de gala de O Guarani ocorreu em Milão, na Itália, no dia 19 de março de 1870. Na Itália, que era o centro da ópera mundial. O sucesso da apresentação de Carlos Gomes no Teatro alla Scala o tornou famoso internacionalmente, com reconhecimento de seu talento e de suas obras sendo executadas nos palcos da Europa e do mundo até os dias de hoje. Olha que interessante! E no Brasil? Pois é. Se perguntarmos às pessoas nas ruas agora quem foi Carlos Gomes, é capaz de não saberem. Ou dizerem que deve ter sido um jogador de futebol. Ou qualquer outra resposta muito vaga. Bem, vamos voltar aqui. Na época, a ópera foi recebida pelo público com grande entusiasmo na Itália. A crítica a considerou inovadora e apaixonada, elogiando o talento do compositor por unir elementos da tradição operística com uma atmosfera exótica e cativante do Brasil. E por falar no Brasil, no país, o Guarani também foi igualmente celebrado e adotado como símbolo da cultura nacional. A sua abertura tornou-se famosíssima, sendo até hoje a identidade brasileira em forma de música. E vocês a conhecem. Vocês a conhecem. Vocês assistiram à abertura deste vídeo e com certeza vocês se recordaram que ela é a abertura das transmissões da Rádio Nacional, do programa A Voz no Brasil. E quem foi o nosso maior compositor? O quarto filho do casal musicalmente talentoso, Manuel José Gomes, era maestro e mestre de capela, e de Fabiana Maria Jaguari Cardoso, nasceu no dia 11 de julho de 1836, em Campinas, e recebeu o nome de Antônio Carlos. Seu pai era muito conhecido como Maneco Músico e teve substancial papel na formação musical de seu filho, já que demonstrava genial habilidade e incentivou muito a criança para aprender diversos instrumentos desde cedo, numa infância marcada por apresentações em festas religiosas e eventos locais. No início de seus estudos, de sua formação musical, Carlos teve a orientação de seu pai e, tempos depois, do seu irmão, que também era músico, José Pedro. E o seu talento extraordinário fez com que o rapaz fosse matriculado para estudar na capital do país, no Rio de Janeiro, em 1859, onde estudou no Conservatório de Música, que é a atual escola de música da UFRJ, localizada nos Arcos da Lapa, no coração do Rio de Janeiro. E ele também foi aluno do renomado mestre e maestro Francisco Manuel da Silva, que ficou maravilhado com a primeira ópera composta por Carlos, A Noite
do Castelo, de 1861, baseada num poema do escritor romântico português Antônio Feliciano de Castilho, o primeiro Visconde de Castilho. Sua segunda ópera, Joana de Flandres, foi composta em 1863 e lhe rendeu o reconhecimento da elite cultural carioca e um convite de Dom Pedro II para continuar os seus estudos na Europa, com o patrocínio do próprio imperador. No ano seguinte, Carlos partiu para a Itália a fim de iniciar os seus estudos no Conservatório de Milão, um dos mais prestigiados da Europa até os dias de hoje, onde foi aluno de mestres compositores do quilate de Alberto Mazzucato e Lauro Rossi. E após a conclusão de seus estudos, Carlos compôs a sua obra-prima, a ópera O Guarani, cuja estreia não poderia ser em outra sala, senão a do Teatro alla Scala, em Milão, no ano de 1870, alcançando um enorme sucesso. O Guarani consolidou a reputação internacional de seu compositor e foi traduzida para diversos idiomas. Depois de sua opus magna, foram as vezes de mais óperas, como Fosca, de 1873, Salvator Rosa, de 1874, Maria Tudor, de 1879, e 10 anos depois, fechando o seu ciclo, Lo Schiavo. Todas essas abraçaram também o sucesso ao lotar as salas dos teatros da Itália e da Europa, com um público a ouvir sua música fortemente influenciada pelo romantismo e elementos da cultura brasileira fundidos, a mostrarem o exotismo ao lirismo europeu. Em 1876, Carlos Gomes casou-se com a italiana Adelina Peri e teve 5 filhos. Apesar do enorme sucesso, prestígio, ele enfrentou várias dificuldades pessoais e financeiras. E tudo se complicou a partir do falecimento de sua esposa em 1887. Este episódio, vejam bem, prestem bem atenção, esse episódio do falecimento de sua esposa e o fato da traição do golpe da República sofrida por seu amigo pessoal Dom Pedro II abalaram profundamente Carlos Gomes, fazendo-o retornar ao Brasil em 1896. Ele foi nomeado diretor do Conservatório de Música do Pará, mas não conseguiu exercer plenamente as suas atividades, as suas funções, devido a uma progressiva doença na laringe, provavelmente câncer. As últimas notas do maior compositor brasileiro soaram em 16 de setembro de 1896, aos 60 anos, em Belém do Pará. Sobreviventes, profundamente influenciado pelo movimento romântico e por compositores italianos como Giuseppe Verdi, Carlos Gomes também tinha claves de sol para a cultura brasileira, rica em lendas e folclores regionais. Para quem não se recorda, o compositor de La Traviata e Aida foi o maior nome das óperas italianas e um dos mais influentes do século XIX. Verdi está para a Itália, assim como Richard Wagner está para a Alemanha, ou Mozart está para a Áustria. A estreia da ópera O Guarani, em 1870, foi durante um período de profundas transformações políticas, sociais e culturais no Brasil e no mundo. Na época, o Brasil era governado por Sua Majestade, o imperador Dom Pedro II, e apresentava uma considerável estabilidade política, com elevados índices de aprovação popular ao monarca, um relativo crescimento econômico e grandes esforços de modernização das cidades maiores e principalmente das cidades interioranas, como as de Minas Gerais, Barbacena e Juiz de Fora, muitas do interior de São Paulo, Rio Grande do Sul,
Pernambuco, Bahia, Amazonas, entre outras. Sem dúvida, o maior estadista governante que o Brasil já teve, desde sempre, a Sua Majestade era a bússola a orientar a direção e os ventos a impulsionar o país pelas veredas da educação, com a presença de negros ex-escravizados a estudar até nas universidades reais do Rio de Janeiro e Pernambuco, como André Rebouças. Vocês se lembram dele? Se lembram? Só vou dar uma dica. Ele foi um dos mais importantes líderes do movimento abolicionista e monarquista, e por isso foi obrigado a partir para o exílio junto com a família imperial após o golpe da República. Agora, deem uma pesquisada sobre André Rebouças e vocês vão se surpreender. Garanto isso a vocês. Mas vamos voltar aqui. Eu dizia que Sua Majestade era o vento que impulsionava o país na educação, nas ciências e nas artes. Dom Pedro II contribuiu direta e pessoalmente com o dinheiro do seu próprio bolso e não com bolsas de auxílios pagas pelos cofres públicos, para o desenvolvimento cultural brasileiro ao patrocinar diversos escritores, artistas e intelectuais como Machado de Assis, e Carlos Gomes também. Após a independência, o romantismo residia nas artes e na literatura, com autores como José de Alencar a buscar elementos culturais que diferenciasse o Brasil da Europa. Por isso, o indígena foi exaltado como símbolo do nacionalismo e da identidade nacional do Brasil. Então, foi nesse contexto que Carlos Gomes adaptou o romance O Guarani de José de Alencar para o formato em ópera, que logo se tornou um enorme feito para o Brasil daquele tempo. A pergunta que cabe: como eram o Brasil e o mundo naquele ano de 1870, vai servir para nos recordarmos do que acontecia. O Brasil acabava de sair da famigerada Guerra do Paraguai prestem bem atenção nas datas, 1º de março de 1870. No dia 19 de março, portanto, somente 18 dias após o fim do conflito, estreava o Guarani no Teatro alla Scala de Milão, em um outro momento muito conturbado. A recém-unificação da Itália ocorrida em 1861. No Brasil, a economia ainda era constrangedoramente estribada no trabalho escravo e na exportação de açúcar, algodão e café, o ouro preto da época. Exatamente naquele ano, numa sociedade dilacerada pelos chicotes da desigualdade social e com a elite agrária escravocrata a dominar o plenário da política e os cofres da economia, começavam a ferver os primeiros debates e movimentos abolicionistas públicos e não mais apenas em círculos, nas residências das pessoas, escondidos. Dom Pedro II via no potencial de Carlos Gomes e em sua obra a oportunidade não apenas para a consagração pessoal do compositor, mas também a chance de o Brasil se afirmar como uma nação, vejam só, uma nação culturalmente relevante no exterior. Já era a propaganda, já era o marketing do nosso imperador. O mundo que havia assistido à unificação de uma Itália que consolidava sua identidade nacional por meio da ópera, um elemento central de sua cultura até os dias de hoje, por sua vez,
testemunhava agora a eclosão de diversos conflitos militares, como a Guerra Franco-Prussiana, ocorridas de 1870 ao ano seguinte, que resultou na unificação da Alemanha, alterando para sempre o equilíbrio de poder no continente europeu e também a industrialização a avançar em várias partes do mundo e nos Estados Unidos, gerando profundas transformações políticas, sociais, econômicas e culturais. E por falar em cultura, na literatura surgiu o movimento do romantismo, que migrou para as pautas da música pelas penas e baquetas de compositores como Franz Schubert, Frédéric Chopin, ou, como era polonês, Chopin está certa. A pronúncia Richard Wagner e Giuseppe Verdi na Itália. Neste cenário se deu a estreia de O Guarani, uma ópera que sintetizou as tensões e aspirações de um Brasil que buscava definir a sua identidade nacional enquanto dialogava com a cultura europeia. Ao combinar um enredo brasileiro com a tradição da ópera italiana, esse foi um marco do nacionalismo cultural e eterno representante da música erudita do Brasil até os dias de hoje. Agora, é muito importante ter em mente que a exaltação do nacionalismo e da identidade brasileira, da qual eu falo, não tem nada a ver com o nacionalismo militar, e sim no que tange a sentimentos e culturas nacionais. Naquela época, o Brasil era culturalmente influenciado pela Europa, especialmente por países como Portugal, França e Itália, que escreviam as tendências artísticas e intelectuais. Por isso, para um artista brasileiro ser reconhecido, era necessário que ele se apresentasse nos grandes centros culturais europeus. Claro, sem dúvida alguma. Por todas essas razões, no Brasil imperial havia um empenho vigoroso, ou melhor, um empenho vigoroso para construir uma identidade nacional independente e que diferenciasse o país das suas raízes coloniais. E é aqui que entra o romantismo, uma vez que esse trabalho do governo imperial, do governo monárquico, se alinhava ao romantismo, porque exaltava o passado mítico e heróico de cada nação. Na Europa, o cavaleiro medieval era o herói. No caso brasileiro, o indígena foi eleito símbolo nacional, idealizado como nobre, puro e em harmonia com a natureza. Essa idealização do índio, do indígena, se encaixava no projeto cultural do Brasil de Dom Pedro II, que buscava elevar e afirmar o país no cenário internacional em todas as áreas. Por isso, a ópera O Guarani, composta por Carlos Gomes, com as colaborações dos libretistas, aqueles que fazem um libreto, que é a migração de linguagem textual, de uma linguagem literária, para a linguagem da ópera, os italianos Antonio Scalvini e Carlo Dormeville, para ajustar a história ao formato operístico, se encaixa perfeitamente nas intenções do governo do Brasil em apresentar o país no cenário internacional. Sobreviventes. A ópera O Guarani, de Carlos Gomes, apresenta em 4 atos ou capítulos os temas heroísmo de um nobre indígena puro e altruísta, conflitos culturais entre indígenas e europeus, amor idealizado e sacrifício por amor ou honra.
Logo no ato primeiro, a ópera, que é baseada em uma ficção com personagens, algumas delas reais, começa na fazenda localizada em meio à selva brasileira do século XVII, propriedade do nobre português e um dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro em 1565, ao lado de Estácio de Sá, Dom Antônio de Maris, que mora com a família e alguns colonos. Abrindo um parênteses aqui, o Rio de Janeiro foi fundado no século XVI, porém, José de Alencar escreveu a sua obra, O Guarani, que serviu de inspiração para Carlos Gomes, passando um século à frente. Porém, algumas personagens históricas foram mantidas por José de Alencar. Fecha parênteses, vamos voltar aqui. Logo em seguida, aparecem a filha literária, ou seja, fictícia, de Dom Antônio, Ceci, uma jovem pura e romântica que desperta o amor de dois homens. Peri, um lindo jovem indígena guarani e muito valente, e Gonçalves, o ambicioso espanhol vilão da história. Em certo momento, Peri salva Ceci de um ataque de uma onça. Gonçalves, irado por ter sido rejeitado por Ceci, planeja tomar a fazenda de seu pai, aliando-se a uma tribo indígena inimiga dos guaranis e que planeja atacar todos os moradores da fazenda. No ato segundo, o foco está no relacionamento entre Peri e Ceci e na crescente ameaça que paira sobre a fazenda. Peri promete proteger Ceci a qualquer custo, ou seja, custe o que custasse. Custasse o que custasse. Fica estranho, mas está certo. Gonçalves organiza, então, uma conspiração para atrair Dom Antônio e entregar a fazenda aos indígenas que eram seus aliados. Peri descobre, então, todos os planos do espanhol e enfrenta os desafios: proteger a fazenda e, claro, sua amada Ceci. O clima se torna muito tenso, um clima tenso de traição e destruição, atingindo o ápice no ato terceiro, com Gonçalves a pôr seus planos em prática e com os indígenas inimigos a atacar a fazenda. Dom Antônio e seus aliados preparam a resistência e Peri prova sua honra e bravura. Defende Ceci, luta contra os indígenas e os homens de Gonçalves. Mas Dom Antônio, vendo que a situação é altamente desesperadora, toma uma decisão drástica. Vocês sabem qual seria essa? Incendiar a fazenda. No último ato, Dom Antônio arrisca sua vida em prol de sua família e pede a Peri que leve sua filha para bem longe. Pouco antes do incêndio da fazenda, o indígena carrega a jovem em seus braços, simbolizando dessa forma a união entre o indígena e o europeu, o ideal romântico de uma nova sociedade que nascia. Sobreviventes, traduzida para diversas línguas, a ópera, que foi considerada um exemplo do exotismo que fascinava a Europa há exatos 155 anos e 2 dias, tem sua parte mais conhecida, o prelúdio ou a abertura, repetidamente executada por orquestras ao redor do nosso planeta. Em terras brasilienses, a abertura de O Guarani tornou-se mais conhecida entre os brasileiros a partir de 1936, na ditadura de Vargas, que a escolheu como uma espécie de proto-hino nacional e símbolo nacionalista para abrir o programa diário de rádio A Voz do Brasil. Com o tempo, a popularização do programa
provocou um reconhecimento imediato para quem jamais ouviu a ópera completa, com o trecho usado em eventos cívicos e desportivos, a reforçar o apelo patriótico da composição. Prato cheio para a ditadura varguista. Muitas partes de O Guarani continuam sendo apresentados em concertos e festivais de música clássica no exterior, mantendo assim a obra viva para novas gerações. Só que, em seu próprio país, o Brasil, Carlos Gomes caiu no esquecimento ao lado de sua obra. E esse é um ponto que conduz a reflexões sobre como a relação do país com seu patrimônio cultural e a memória de grandes artistas está empobrecida, puída, empoeirada. É incontestável que o compositor passa por um processo de desvalorização ao longo do tempo. Hoje, em pleno século XXI, existem gravíssimas mudanças de comportamento e consumo culturais no Brasil que causam o declínio da audiência por música de qualidade, especialmente ópera, balé e concertos sinfônicos. Diferente lá do século XIX, quando a ópera era uma das principais formas de expressão artística e entretenimento, tanto para a elite quanto para as camadas populares, o advento de novos gêneros musicais como samba, música popular brasileira, músicas regional e caipira, esse sim, caipira, esse sim, o verdadeiro sertanejo e rock nacional, até aí tudo bem, claro que esses novos gêneros surgiriam, só que surgiram também novos estilos que expõem a raiz de uma sociedade doente, em sua evidente falência artística e cultural e educacional, com letras, eu não vou citar os gêneros, mas com letras repletas de misoginia e ódio contra as mulheres, na qual elas são desvalorizadas, elas são humilhadas, elas são objetificadas, provocando gravíssimos resultados como feminicídio. Outros estilos têm suas temáticas com indução ao sexo sem compromisso, sexualização infantil, denominações de vulgarização da mulher. Lembram-se de tchutchuca e popozuda? Pois é. E também apareceram novas linguagens de mídia, como cinema, rádio e mais tarde a televisão. Esses meios fizeram com que a música erudita e a ópera perdessem seu espaço, perdessem audiência. Governos presidencialistas populistas dos séculos 20 e 21 adotaram métodos educacionais de questionáveis qualidade e eficiência, a ponto de hoje assistirmos ao colapso das educações escolar e universitária, tanto nas redes públicas quanto também nas redes privadas. E como se não bastasse, esses governos fizeram questão de forçar a barra para um afastamento das massas ao associar a música erudita, o balé e concertos sinfônicos, dança de salão e demais expressões artísticas às elites, eliminando-as quase de vez do seio popular para apoiar, com leis culturais e farta distribuição de verba pública, pseudo-artistas de duvidosos atributos artísticos. Enquanto que durante o governo imperial, não apenas a obra de Carlos Gomes, mas
muitas outras expressões artísticas foram celebradas e valorizadas por representarem um ideal de identidade nacional. Com a queda da monarquia pelo golpe da República, todo esse empenho cultural perdeu força, foi esvaziado, desvalorizado, proposital e ignobilmente. Membros da República associaram Carlos Gomes à monarquia, símbolo de uma era política que não mais existia naquele tempo, naquele momento. E por que isso? Porque ele foi apoiado diretamente por Dom Pedro II. Por esse fato, por esse episódio, decidiram que seu nome e sua obra fossem apagados das pautas artísticas e culturais brasileiras. Cenário muitíssimo diferente de compositores europeus que têm suas obras constantemente revisadas, celebradas e estudadas. Carlos Gomes não recebeu e não recebe igual tratamento em sua própria terra natal, onde seus manuscritos, correspondências e partituras não foram e não são largamente divulgados, limitando o acesso às novas gerações dessa forma. Desde seus primeiros dias, o Brasil republicano historicamente investiu e ainda investe pouquíssimo na preservação e difusão do seu patrimônio cultural, da sua memória cultural. Vejam quantos museus estão precisando de verba, estão sucateados. A ausência de iniciativas consistentes para a preservação das composições e repertórios regulares, realizar apresentações e promover estudos e divulgar a importância de Carlos Gomes, agravaram para o seu eclipse quase que total. Ainda que a sua presença internacional não seja suficiente para mantê-lo em evidência no cenário musical brasileiro, o reconhecimento do compositor no exterior continua a ser valorizado em muitos círculos musicais, especialmente na Itália, onde ele compôs e morou grande parte da sua vida. O caso de Carlos Gomes reflete um problema muito mais amplo: a negligência dos governos do Brasil em valorizar suas heranças cultural e artística. Compositores do quilate de Carlos Gomes deveriam estar entre as primeiras prateleiras da história cultural nacional, mas a falta de investimento em educação musical, memória histórica e material e falta de políticas públicas fazem com que os grandes nomes sejam desvalorizados e esquecidos na poeira do tempo. E embora sua obra tenha alcançado destaque internacional, seu nome em Portugal não é tão vigoroso quanto em outros países europeus. E isso se explica porque Portugal também sofreu o golpe da República após o regicídio de Dom Carlos em 1908. A ditadura em Portugal começou em 1910 e terminou em 1975, ou seja, foram 65 anos de ditadura. Esse fato explica o apagamento de um famoso compositor monarquista ligado à família real brasileira, que tem laços sanguíneos com a família real portuguesa. Esse episódio aconteceu pelos republicanos portugueses. Ainda assim, Carlos Gomes é amplamente reconhecido por suas contribuições à música clássica na ópera. De vez em quando, o Guarani entra em cartaz em programas de música clássica em Portugal, apresentado em salas de concerto e teatros. Além disso, diversos conservatórios e instituições acadêmicas em Portugal incentivam as obras de Carlos Gomes no cenário musical lusófono, com seus trabalhos estudados no contexto da música operística do século XIX. Já lá em Milão,
na Itália, o berço da sua música, e onde o compositor viveu por muitos e muitos anos, alcançando o auge da sua carreira, Carlos Gomes e suas obras são mais lembrados e considerados parte do repertório operístico histórico, já que seu nome é associado à época de ouro da ópera romântica italiana. Italiana! Isso mesmo! E é interessante saber que, além das instituições europeias, principalmente as italianas, onde a sua obra é objeto de estudo por musicólogos e historiadores, muitas editoras musicais e gravadoras europeias continuam a publicar suas partituras e gravações de suas obras muito importantes que mexem com o sentimento das pessoas. Museus e arquivos da Europa preservam documentos e partituras originais das peças de Carlos Gomes, perpetuando a música do compositor brasileiro no cenário europeu, ao lado de compositores, dos nomes dos compositores mais importantes de todos os tempos, como Verdi, Puccini, Mozart, Beethoven, Wagner e Tchaikovsky. No Brasil, o sucesso de Carlos Gomes abriu caminhos para outros músicos clássicos e populares brasileiros ávidos por integrar elementos nacionais em suas composições. Entre eles, Heitor Villa-Lobos, que criou arranjos e fusões que incorporaram elementos da música erudita e popular. Olha que magnífico! Brilhante, extraordinário. Maravilhosa essa história. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre o laureado em diversos concursos musicais durante a sua formação na Itália, condecorado com medalhas por Dom Pedro II e por outros governos europeus. Genial compositor que teve suas obras aclamadas nos principais palcos dos teatros da Europa e dos Estados Unidos. A clave de sol da música brasileira, que elevou a cultura nacional ao cenário internacional por meio das pautas musicais, cuja obra é insígnia de criatividade e identidade cultural do Brasil do século XIX. Carlos Gomes, para mim, o pai da música brasileira. E sua opus magna, O Guarani, uma das obras mais emblemáticas do compositor e da música brasileira, por conseguinte, da história da música, cuja influência é sentida tanto na música clássica quanto na construção de uma identidade nacional iniciada no período imperial e praticamente apagada na era republicana. Quais são os símbolos identitários do Brasil hoje? Futebol? Carnaval? Praias de Copacabana e Ipanema? TikToks da vida? Redes sociais? Pois é, o Guarani vai muito além de sua importância no mundo da ópera. Tornou-se símbolo da cultura brasileira. Apesar de relegada à última prateleira, suas magnitudes histórica, musical e de qualidade seguem inquestionáveis, alçando Carlos Gomes como um dos vultos mais extraordinários da música brasileira. Claro que seu legado poderia e deveria ser mais dilatadamente difundido no Brasil, o que reforçaria, sem dúvida alguma, seu nome como um dos maiores músicos das Américas. Vejam só, o pilar central no diálogo cultural entre os 5 continentes. Só que o esquecimento de Carlos Gomes e de seu gênero musical, por muito tempo propositalmente associados a uma elite cultural, é fruto de uma combinação de mudanças culturais forçadas
pela falta de políticas públicas de preservação da memória imaterial cultural brasileira. Baixíssima qualidade da educação, como eu já falei, tanto da rede pública quanto da rede privada. Mesmo alunos que saem da rede privada não conseguem competir com alunos de outros países, uma vez que, de acordo com o índice da OCDE, esses alunos têm médias inferiores à média mundial. E claro também, isso tudo associado ao desinteresse por parte da sociedade. Todos esses fatores alimentados pela ditadura da indústria fonográfica, dedicada aos bilhares de cifrões embolsados graças ao consumo de pseudos artistas sem conteúdo artístico. Muitos até sem conteúdo humanístico, envolvidos com muitas coisas obscuras por aí, que estão espalhados pelo território nacional. Um verdadeiro deserto de cultura e educação que seca na República do Brasil desde 1889. Apesar de todas as dificuldades, no fim de fevereiro, o Teatro Municipal de São Paulo levou novamente o Guarani para sua programação, abrindo a temporada do ano de 2025, igual fizeram em 2023, quando despertaram espetáculos adormecidos havia tenebrosos invernos. Resgatar a obra de Carlos Gomes não é apenas uma questão de justiça histórica cultural, e sim uma forma de reafirmar a riqueza e a diversidade da cultura brasileira. Fora do país, a apresentação que levou o público ao delírio e permaneceu anos em cartaz em palcos do mundo, com o famoso tenor espanhol Plácido Domingo, no papel de Peri, foi encenada em 1996 na Ópera Nacional de Washington. Enquanto isso, recentemente no exterior, houve diversas apresentações durante o século XX e o início do século XXI até hoje de Il Guarani, o nome original da obra O Guarani, já em pleno século XXI, como eu já falei, em diversos palcos do mundo. E agora, uma curiosidade que deixei por final. No bairro Marianico, da cidade de Lecco, não devem confundir com Lecce, que fica lá na região da Puglia, exatamente no Salto da Bota, no sul da Itália, na botinha ali que fica Lecce. Não vamos confundir Lecco com Lecce. Lecco fica na região da Lombardia, a cerca de 55 quilômetros de Milão. Lá tem uma vila com um parque que pertenceu à casa do compositor Carlos Gomes. E ela se chama Vila Gomes. E é usado para concertos e eventos internacionais. Não apenas nacionais da Itália, não apenas locais também, mas eventos internacionais. Incrível, não? Incrível! Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!